Olá a todos, trago a vocês neste vídeo a última reflexão do nosso culto deste domingo, onde nós abordamos a temática do descanso, o mandamento de Deus. Uma vez por mês temos saído um pouco da série trienal para abordarmos assuntos que julgamos ser relevantes e atuais. E eu penso que este assunto seria muito pertinente para trabalharmos neste mês de julho, já que é um mês que muitas pessoas também costumam, ao menos, tirar um recesso, tem as férias escolares das crianças, dos jovens, e por isso esse assunto é um assunto que seria muito pertinente de nós tratarmos. Descanso, um mandamento de Deus. Como introdução, é importante sempre nós embasarmos essa nossa reflexão no que Deus nos ensina a respeito do descanso. Mas antes de mais nada, é importante que se diga que nós não fomos criados exatamente para ficarmos de braços cruzados ou deitados eternamente em berço esplêndido, como diz o hino nacional. Fomos criados para o trabalho. É o que diz o texto de Gênesis 2:15, onde nós lemos que o ser humano, desde o início, foi criado para o trabalho. E lá, Deus havia concedido ao ser humano o propósito de cuidar do seu jardim, de cuidar de tudo aquilo que ele havia criado. O drama humano começa em relação ao trabalho e à falta de descanso quando há a queda em pecado. E nós sabemos que após a queda em pecado o ser humano sofreu duras repreensões e também consequências, castigo. Um desses castigos está lá em Gênesis 3:17 a 19, que diz assim: por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. E aí nós percebemos que o trabalho, antes da queda em pecado, não deveria ser penoso, difícil, não deveria ser um trabalho árduo, não sairia suor do rosto do ser humano antes do pecado. Mas com o pecado, tudo muda e o cansaço e a exaustão se aproximam e fazem parte da nossa existência. No entanto, Deus demonstra claramente em uma série de passagens que, apesar de termos sido criados para o trabalho e não para o ócio, é da vontade de Deus que os seres humanos descansem. Vejam só o que ele diz lá no seu terceiro mandamento, presente em Êxodo 20, versículos 8 a 11. Guarde o sábado, que é um dia santo, faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia do descanso dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, vejam só. Nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Então vejam só, Claro que a questão do sábado vai modificar-se um pouco com a a encarnação de Jesus, e ele mesmo vai nos ensinar que no sábado é possível fazer determinadas atividades. Agora, o princípio deste mandamento permanece. Precisamos dedicar um tempo da nossa vida a Deus e precisamos dedicar um tempo de nossa vida para o descanso. Nem mesmo escravos, que aquela época em que esse texto foi escrito havia muitos escravos,
Nem mesmo escravos poderiam trabalhar nesse dia. Nem mesmo os animais poderiam trabalhar. E é interessante também que quando Deus vai conceder os mandamentos a Moisés, normalmente os mandamentos são curto e grosso. Não mate, não roube, não adultere. E no mandamento a respeito do dia do descanso ele disserta. Há vários e vários versículos e muita explicação a respeito deste mandamento, porque é um mandamento que Deus julga ser importantíssimo para nós. Ou seja, santificarmos um dia para Ele e descansarmos. Vejam que em Gênesis 2, 2 e 3 há um princípio maior aqui que o terceiro mandamento vai herdar. Quando nós lemos, no sétimo dia Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. É interessante, né? Como que o próprio Deus, ele faz questão de dizer que não criou o mundo em 6 dias, criou em 7 dias. E apesar dele não ter feito absolutamente nada no sétimo dia, nós sempre afirmamos, Deus criou o mundo em 7 dias, porque o sétimo dia é o dia do descanso, é um dia importante também. E vejam, muitas vezes a gente pode pensar, eu devo descansar? Será que eu tenho descansado? Ou eu preciso trabalhar mais? Mas Deus descansou. Por que nós não iremos descansar? E o descanso não é algo necessário apenas para os seres humanos. Porque lá em Levítico, capítulo 25, versículos 2 a 5, nós vamos ler o seguinte: quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhes vai dar, deixem que de 7 em 7 anos a terra descanse em honra do Senhor. Durante 6 anos semeiem os seus campos, podem as parreiras, colham as uvas, mas o 7º ano será um ano de descanso. Descanso sagrado para a terra, um descanso dedicado a Deus, o Senhor. E nesse ano ninguém semeará o seu campo, nem podará as suas parreiras. Ninguém colherá o trigo que crescer por si mesmo, vejam só. Nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Nós que vivemos normalmente num contexto mais urbano, podemos perder assim o significado desse descanso para a terra. Mas vejam, até mesmo a terra precisa descansar, porque se ela não descansar, ela perderá os seus nutrientes, ela ficará fraca, ela não dará mais frutos como ela dava antes. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, não resta nenhuma dúvida, com base em todos esses textos, qual é a vontade de Deus para você e para mim. Que nós tenhamos sim que trabalhar, que nos movimentar, que não devemos ficar parados, mas não podemos viver apenas para o trabalho. Precisamos descansar. O problema é que temos descansado cada vez menos em nossa sociedade atual. O que você pensa a respeito disso? Você tem descansado adequadamente? Tem seguido o terceiro mandamento de Deus? Ou tem tido muitas dificuldades em cumprir esse mandamento? Se temos dificuldades, há razões pelas quais nós temos dificuldades em cumprir este mandamento. E eu vou aqui elencar 5 razões principais. Talvez você também consiga refletir e pensar em outras. Mas 5 razões principais pelas quais nós temos dificuldades em cumprir o terceiro mandamento, em santificarmos um dia para Deus e em descansarmos. Primeira dificuldade, o trabalho. E o trabalho tem sido cada vez mais árduo, penoso e difícil, e nós temos cada vez mais tendo sido exigidos com relação ao nosso trabalho. A pandemia trouxe uma nova modalidade de trabalho, conhecido como home office, trabalho em casa.
E para muitas pessoas foi uma bênção poder estar em casa com seus familiares. Por outro lado, muitas vezes perdemos o senso de quando o trabalho começa e de quando o trabalho termina. Outrora, nós íamos para o trabalho e quando chegávamos em casa, o trabalho tinha ficado lá. Agora, o trabalho não fica lá. O trabalho está aqui, onde eu moro. E muitas vezes nós não sabemos quando começamos e quando terminamos. O tempo de deslocamento para o trabalho, muitas vezes também, no caso das pessoas que não trabalham home office, pode ser algo muito difícil, ainda mais em cidades grandes como São Paulo. Às vezes um indivíduo trabalha na Zona Sul, aliás, mora na Zona Sul e trabalha no centro. Às vezes mesmo trabalhando na mesma região, pelas distâncias, pelo trânsito, pela contramão, né? Que muitas vezes a gente chama assim, quando nós moramos em um local de difícil acesso de transporte público, acabamos tendo também que trabalhar mais horas, porque enquanto nós estamos nos deslocando, enquanto nós não chegamos em casa ainda, nós estamos trabalhando. Muitas vezes também nós iremos exercer profissões que irão exigir mais de nós. Muitas profissões terão 2 dias de folga, mas outras terão apenas 1 dia de folga. Talvez você diga, mas essa que tem 1 dia de folga está seguindo o mandamento de Deus, porque Deus estabeleceu 1 dia de descanso, certo? Ok. Só que nós vivemos em um mundo tão tumultuado e difícil, em uma sociedade tão rápida e com tantas exigências sobre nós, que muitas vezes 1 dia apenas servirá apenas para nós lidarmos com aquilo que a gente não conseguiu lidar no restante da semana em decorrência do nosso trabalho. Sem falar naqueles profissionais que cumprem com rotinas diferenciadas, 12 por 36, 12 por 24, enfim, né? Policiais, enfermeiros, médicos, que muitas vezes podem ter uma rotina ainda mais extenuante. Um segundo motivo pelo qual temos dificuldades em cumprir o 3º mandamento se chama jornada dupla. E aí muitas pessoas, alguns homens e na maioria mulheres, terão que não apenas trabalhar fora, mas quando chegarem em casa terão que arcar com faxina, com fazer comida, cuidar dos filhos, e tudo isso não deixa de ser trabalho, e ainda por cima é um trabalho não remunerado, ao menos não financeiramente. E aí nós percebemos como as pessoas podem acabar se cansando ainda mais, porque além do trabalho fora, existe o trabalho em casa. Terceiro motivo, a falta de lazer, a falta de férias. O lazer, as férias, normalmente, serão momentos propícios para o descanso, especialmente da nossa mente. Em decorrência de dificuldades financeiras, muitas pessoas acabam não conseguindo ter lazer ou férias no nível necessário. Muitas atrações esportivas, atrações culturais acabarão custando muito caro e trarão muitas dificuldades para quem tem problemas financeiros. Muitos acabarão ficando reféns de lazer ou de descanso para a mente nos canais de streaming, no celular, que por um lado vai nos trazer sim um certo descanso para a mente, mas por outro poderá até mesmo nos cansar ainda mais, poderá nos trazer vícios, poderá trazer dificuldades para dormirmos. E aí nós chegamos na 4ª dificuldade em cumprirmos o 3º mandamento: problemas de sono. Quantas pessoas não têm sido acometidas de insônia? Talvez você que está acompanhando este vídeo seja uma delas. Quais as razões para tudo isso? Muitos não conseguem dormir às 7, 8 horas que são recomendadas pelos médicos por dia. E muitos até poderão dormir, mas não terão um sono de qualidade. Não chegarão àquelas fases mais profundas de sono e acordarão cansados. Um 5º motivo para nós termos dificuldades em cumprirmos o 3º mandamento: um cansaço que vai além do trabalho e da falta de sono. O cansaço de nós termos pecados
ou de nós acabarmos sendo infectados pelos pecados alheios. E aí nós teremos dificuldades com as relações com o próximo e teremos dificuldades também com os nossos próprios pecados, porque vejam só o que diz Davi no Salmo 32, versículo 3: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, essas são algumas das dificuldades que nós temos para cumprirmos o mandamento de Deus, cumprirmos a vontade de Deus lá no terceiro mandamento. E os resultados da falta de descanso serão muitas vezes terríveis. Aumento de peso. E o aumento de peso não é uma questão apenas estética, né? Muitas vezes nós estamos vivendo uma outra ditadura, a ditadura da beleza, do fitness, e aqui não é o nosso ponto. Não é problema se você tem uma barriguinha, se você está um pouco acima do peso, porque não existe esse padrão de beleza para Deus. Para Deus você é uma pessoa bela, como todas as outras. O problema é que muitas vezes o sobrepeso nos trará dificuldades em nossa saúde física. Esse é o maior problema. Uma saúde mental afetada pela falta de descanso, e aí terá pessoas que terão muitas dificuldades, depressão, ansiedade, estresse. Um risco maior de acidentes. Quantas pessoas não se envolvem em acidentes automobilísticos por falta de descanso adequado? E aí nós podemos até lembrar da figura dos caminhoneiros, que movimentam o nosso país, que levam tudo aquilo que nós necessitamos de uma cidade para outra, mas que muitas vezes não têm o tempo de sono adequado, que muitas vezes acabam tendo que tomar remédios, rebites e até ficando viciados. Um menor rendimento físico teremos se nós não tivermos o descanso adequado. Isso vai afetar toda a nossa vida, até mesmo as nossas relações com o nosso parceiro, com a nossa parceira, nosso marido, a nossa esposa. Uma limitação cognitiva, sim, porque muitas vezes nós ficaremos distraídos ou não teremos a atenção que esperam de nós, e às vezes nós teremos que perguntar 2, 3 vezes uma informação que já foi passada para nós. Por quê? Porque nós não descansamos adequadamente. Rupturas familiares. Devido ao cansaço, muitas vezes pessoas acabarão passando por um processo de divórcio. Crianças crescerão sem terem os seus pais juntos. E por último, poderemos ainda sofrer com o afastamento de Deus. Porque se nós não confessamos os nossos pecados, conforme Davi falou lá no Salmo 32, versículo 3, enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Enquanto nós não confessarmos os nossos pecados, isso nos trará exaustão, cansaço. E não será apenas um cansaço físico, mental, mas um cansaço espiritual. O que fazer para mudarmos esse quadro? O que você pode fazer para descansar mais e assim cumprir o terceiro mandamento? O que você pode fazer para santificar melhor o dia do descanso? A primeira coisa, quem sabe, é mudarmos o nosso padrão de vida. Será que nós precisamos trabalhar tanto? Será que nós precisamos de tudo aquilo que nós desejamos materialmente? E que, claro, para obtermos isso precisaremos trabalhar, se nós formos honestos, porque nós não iremos roubar? Ou nós precisamos ter menos do que nós imaginamos? Reflita aí. Precisamos modificar o nosso conceito de lazer, porque será que lazer é apenas uma atividade cultural, esportiva cara? Ou eu posso ter lazer com coisas baratas ou até mesmo gratuitas? Até mesmo desenvolvendo algo em casa com os meus familiares, ou saindo para um parque, fazendo uma caminhada?
Precisamos nos unir mais a fim de diminuir a sobrecarga daqueles que estão à nossa volta. Pense bem, reflita. Talvez você possa ajudar alguém que está sobrecarregado em sua casa. E talvez seja o contrário, você esteja carregando tudo para si, achando que pode fazer todas as coisas sem pedir ajuda para quem está do seu lado. E aí o que pode acontecer? Você estará tão sobrecarregado que não suportará essa carga e poderá ficar doente. E aí eu te pergunto, quem vai cuidar de você? Se você queria cuidar de tudo e de todos, mas chega um momento que você não conseguirá. Se possível, quem sabe, evitarmos o excesso de deslocamentos que nos traz tanto cansaço. Eu sei que essa é uma parte difícil, ainda mais para quem mora em cidades grandes. Mas quem sabe pensarmos em morarmos numa casa menor, mas mais próxima do nosso trabalho. Isso já nos ajudará. Precisamos aumentar a quantidade e a qualidade de nosso sono. Quem sabe dormir mais cedo, quem sabe realizar uma atividade física que irá nos trazer cansaço e irá nos trazer um maior sono. Quem sabe nós não sintonizarmos um streaming, um filme, algo no celular antes de dormirmos, porque aquela luz já foi provado que prejudica a todos nós antes de nós dormirmos. E precisamos, sem dúvida nenhuma, confessarmos mais os nossos pecados. Vivemos cada vez mais em uma sociedade que não confessa pecados. Antigamente as pessoas confessavam mais, iam para a igreja para fazer exatamente isso, se confessarem para o padre, se confessarem para o pastor. Mas hoje isso tem acontecido cada vez menos. Se você não confia no seu pastor para confessar os seus pecados, pode ser que você conhece ele há pouco tempo, pode ser que você não tenha essa confiança ainda. Quem sabe eleger alguém mais próximo a você que não contará para ninguém algo que você fez e que está te martirizando, que está te machucando. É necessário nós falarmos, é necessário nós confessarmos diante de Deus, é claro, em segredo, mas também para alguém. E entre uma programação social e uma programação da igreja, qual que nós normalmente iremos optar? Reflita, seja sincero. Será que nós sempre devemos optar por uma programação da igreja ou às vezes nós podemos deixar de ir à igreja? É uma dúvida que muitos podem ter. Eu tenho certeza que você sabe qual deve ser a nossa prioridade. Eu nem preciso falar aqui. Às vezes nós podemos não ir à igreja. Esse não é o ponto. O ponto é que mesmo em outros lugares, em festas, em parques, em praias, nós iremos descansar a nossa mente, nós iremos descansar o nosso corpo, mas nós não obteremos descanso pleno. E eu vou dizer a vocês, nem a igreja pode fazer isso por nós, mas na igreja nós temos algo que em nenhum lugar nós recebemos. Vejam o que Jesus nos diz em Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Descanso pleno, descanso de fato, nós só podemos obter com aquele que pode tirar as nossas cargas, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E de que forma Jesus nos traz esse descanso que Ele promete? Jesus anuncia que temos perdão de todos os nossos pecados, que somos recebidos novamente por Deus o Pai. Jesus cura as nossas feridas e Ele nos auxilia a lidarmos com aquelas feridas que não são possíveis de serem curadas. Em Jesus, não apenas somos reconciliados com o Pai, mas nós também obtemos reconciliação com o nosso próximo e podemos perdoar e ser perdoados. As preocupações desta vida nos roubam o sono.
nos causam insônia, mas Jesus nos traz a paz que só Ele pode nos dar. Lá no Salmo 4, versículo 8, nós lemos: quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Com Deus nós vivemos em segurança, não importa o que nos aconteça, porque até mesmo se morrermos, temos a plena certeza de que estaremos com Ele, de que teremos em Cristo a vida eterna e a salvação. Portanto, reflita e, se possível, e quando possível, desacelere. Nós não fomos criados apenas para o trabalho, mas também para o descanso e o lazer. Não se sinta culpado quando você estiver descansando ou se divertindo, se isso estiver em equilíbrio com a nossa prioridade que devemos dar a Deus e a santificarmos o dia do descanso. E quando você estiver descansando, quando você estiver se divertindo, tendo lazer saudável, não se engane, você estará seguindo a vontade de Deus e procurando cumprir o terceiro mandamento. Eu espero que este vídeo tenha sido muito útil para você e que você possa continuar conosco, seguindo este nosso canal da Igreja Evangélica Luterana de Interlagos. Curta este nosso vídeo, comente se possível, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Um grande abraço, fique na paz de Jesus, uma abençoada semana para todos.